Hoje, mas vou falar de coisa mais leve. Por exemplo, nova regra fiscal. Ai, 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 ai. Paulo Feldman, economista da Faculdade de Economia e Administração aqui da Universidade de São Paulo, gentilmente conosco. Paulo, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Eu que agradeço, Heródoto. É um prazer enorme estar aqui com você novamente. Um grande admirador seu. Eu não vou falar quantos anos, porque fica mal para mim e para você. Mas é muito tempo. Vou falar para a moçada que está acompanhando a gente aqui, Paulo. E você fala numa linguagem que seja capaz de entender, hein, meu? Cara, vou fazer o possível, Heródoto. Então vamos lá. Obrigado. Nessa nova regra fiscal, quais são as expectativas que você elege, Paulo? São muitas. Veja, essas novas regras, o arcabouço fiscal, como ele é chamado, ele é algo muito mais sofisticado e bem elaborado do que o que nós tínhamos antes, que era o teto de gastos. O teto de gastos era uma coisa muito simplória, que fixava um valor máximo de gastos e ponto final. Agora, com o arcabouço, os gastos serão função da arrecadação. Então, se a arrecadação subir, nós teremos gastos maiores. Se a arrecadação não subir, não teremos como o governo gastar mais. Então, é uma regra muito bem definida, com regras muito elaboradas, ela passa credibilidade, ela tem tudo que o presidente do Banco Central mencionou há alguns meses atrás, que era o que ele queria para abaixar as taxas de juros. Ele dizia que as taxas de juros no Brasil tinham que ser altas, porque não se sabia o que podia acontecer com as despesas, no Brasil não haviam regras claras, o teto de gastos não vinha sendo cumprido, então que assim que houvesse uma estrutura nova, regras novas, aí sim a taxa de juros ia baixar. Então agora, para o sucesso dessas medidas, para o sucesso do arcabouço fiscal, é fundamental que haja reciprocidade do Banco Central. Por quê? Porque com a redução da taxa de juros, o país volta a crescer. O país voltando a crescer, vamos ter mais impostos sendo pagos. Aumenta o consumo, quando o país cresce, aumenta o consumo, aumenta o emprego e aumenta os impostos. Então, teremos mais arrecadação de impostos, o que, pela nova regra, significa que o governo poderá gastar mais. Então, veja, tudo é muito bonitinho, a regra é muito bonitinha, mas ela tem que ter reciprocidade do Banco Central. Se não houver a reciprocidade, se o Banco Central continuar insistindo com essas taxas muito altas, então aí teremos um problema. Porque a economia não vai crescer e isso será realmente o calcanhar de Aquiles desse novo arcabouço fiscal. Paulo Feldman, me parece que nos últimos 12 meses a inflação ficou em 5 ou um pouquinho abaixo de 5, o que é também uma boa notícia. Né? Já visto que a gente vinha com 5,9 do ano passado, por aí afora. Então, isso poderia, vamos dizer assim, incentivar o Banco Central na próxima reunião a fazer qualquer diminuição na taxa Selic, nem que fosse, vamos dizer assim, simbólica de 0,25 ponto percentual? Claro que sim, Heródoto. E veja, você mencionou muito bem, a taxa de inflação no Brasil, ela está relativamente baixa, mais baixa que nos Estados Unidos, uma coisa inédita. Os jornais de hoje mostram que só tem um país no mundo que tem taxa de juros mais alta que o Brasil, que é a Argentina. Mas a Argentina, a inflação é de 100% ao ano. No Brasil, com uma inflação de 5% ao ano, é um absurdo uma taxa de juros como essa de 13,75%. Você tem aí um ganho real de mais de 8%. Então, não existe em lugar nenhum do mundo uma taxa tão alta para uma inflação tão baixa. Não tem cabimento isso. Isso beneficia apenas os rentistas e inibe o crescimento do país. Por quê? Com essas taxas assim altas, Heródoto,
um empresário, vamos supor um empresário que tem um capital lá e que ele poderia comprar uma máquina para melhorar a produtividade da empresa dele. Ele não vai fazer isso. Ele vai pegar aquele capital dele e vai comprar título do governo que está pagando 3,75. E é isso que está acontecendo hoje nas empresas do Brasil. Aquelas empresas que têm recursos não investem em si próprias, preferem aplicar nos títulos do governo que pagam a Selic. É isso que está minando o crescimento da economia. Nós temos que mudar essa coisa. Heródoto, eu espero que agora o Banco Central seja mais sensato e que promova uma redução significativa na taxa. Acho que não é para reduzir só 0,25, não. A redução tem que ser significativa daqui para frente, na medida em que a inflação está muito baixa, o crescimento da economia está muito ruim, quer dizer, justamente temos coisas boas na economia, como inflação baixa, o dólar, o real se valorizou, mas o crescimento está pequeno, muito pequeno. Então, como fazer para aumentar esse crescimento? Temos que abaixar a taxa de juros. E aquilo que o Roberto Campos reclamava, o presidente do Banco Central, que nós não tínhamos, que eram regras claras, agora temos. Então não tem por que manter essa taxa de juros nesse patamar. E eu espero uma redução muito maior, Heródoto. Eu acho que ela tem que ser no mínimo de 1%. E daqui para frente espero que haja a toda nova reunião do Copom uma redução significativa dessa taxa de juros, para que a gente passe a ter taxa de juros nos mesmos níveis que os países mais desenvolvidos e os países emergentes também, onde a taxa de juros ela é normalmente um pouco acima da taxa de inflação. Ela não pode ser tão acima como está no Brasil. Em outros países, você tem uma inflação, por exemplo, de 5%, a taxa de juros pode ser 5,5% ou 6% no máximo. Mas nunca essa diferença que nós temos no Brasil, porque essa diferença inibe o crescimento e beneficia só os rentistas, quem tem capital disponível para aplicar em títulos, em renda fixa e comprar os títulos públicos do governo federal. Professor, muito obrigado pela gentileza. E eu quero agradecer, é um prazer enorme estar aqui com você e com os ouvintes da Nova Brasil.